Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, neste domingo nós começamos a ver a palavra de Deus e ela vai começar o discurso sobre a Eucaristia. Você que esteve domingo passado, um pouco daquilo que eu falei sobre Jesus, que estava ali com a multidão, e que a partir de João capítulo 6, ainda haverá uma multidão, e daqui a pouco vai ter um pouquinho de gente seguindo Jesus. E hoje, o Evangelho de São João dá lugar ao Evangelho de Marcos. Na igreja nós celebramos o ano B, o ano de São Marcos. Mas João, muitas leituras do Evangelho de João vão aparecer durante esse ano litúrgico, desde dezembro do ano passado até o final deste ano. Queridos, você suporta alguém na sua vida? Não olha para a pessoa que está do teu lado que é feio, dizer que é ela que você suporta. A segunda leitura de hoje fala de uma unidade, já instituída por Cristo quando Ele veio. Ele disse assim: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, e Ele está aí. Como também há uma só esperança, e ela está aí. Como há um só Senhor, e Ele está aí. Como há um só batismo, e Ele está aí. Um só Deus, e Ele está aí. Que é aquele que reina sobre nós. Este Deus que nos convida a olhar para o irmão e dizer: eu te suporto. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Só que, infelizmente, na igreja de hoje, a gente lê a Bíblia conforme as relações humanas que temos e perdemos a essência da palavra. Porque a palavra suportai-vos aqui na Sagrada Escritura, meu irmão, não é porque você tem que aguentar o outro. Ah, eu suporto o meu filho, eu suporto a minha mãe, eu suporto o meu patrão. Não! Não é desse tipo de suporte, de suportar. Porque isso é natural na nossa vida. Eu aguento vocês, vocês me aguentam. É natural. Não precisava escrever na Bíblia isso. O ato de suportar é de ser suporte na vida do outro. O que é isso, padre? Sabe aquela pessoa que está sofrendo? Que está passando por muitas dificuldades, muitas lutas? Então, você está apoiando ela. Você está sendo suporte na vida dela. Porque se você larga, ela cai. Não é porque ela é chata, não é porque ela é irritante, não. É porque ela está precisando de um suporte. Então seja suporte na vida do outro, daquele que necessita. Com paciência, você vai aguentar as lamentações dessa pessoa. Com paciência, você vai ouvi-la. Com paciência, você vai conversando, porque você quer ser um suporte na vida da pessoa. Para que ela volte, para que ela se levante de novo. A palavra suportar hoje, guarda aí no teu coração. Você que está em casa pela rede social também, guarda aí no teu coração. O Pai vai voltar nisso. A palavra suportai-vos tem a ver com os 12 cestos que sobram do Evangelho de hoje. Suportar e cestos que sobram. Vamos ao Evangelho e entender, primeiro aquela leitura, Eliseu, o grande profeta. Eliseu diz assim: Deus mandou dar pão a esse povo. O outro diz:
Só temos 20 pães e aqui tem 100 pessoas. Eliseu repete: Deus mandou. Deus mandou, então mande os pães. E todos ficaram saciados. O profeta ouviu a Deus, então aquele povo se saciou. Obedeceu à ordem de Deus, então aquele povo entendeu. Agora no evangelho de hoje, é o próprio Deus que está dando o pão. É Jesus, Deus Filho, é Ele que está dando o pão àqueles homens, aqueles 5.000 homens, aquele povo. Agora é Jesus, é o próprio Deus que vai dar para 5.000 homens o pão e os peixes. E Jesus começa ensinando os seus apóstolos. Primeiro ele diz a Filipe, olhando, sabendo que vai ter que ser feito, mas ele olha para Filipe e diz assim: olha quanta gente, né? Como é que a gente vai alimentar esse povo? Aí Filipe disse assim: nem 200 denários, ou seja, muito dinheiro, se tivéssemos aqui, porque a gente não tem nada, não veio o Bolsa Família, não tem nada aqui, então não vai dar, Deus, não vai dar, Jesus, para alimentar esse povo. O cristão Filipe, aquele cristão pessimista, é um cristão que está assim, vendo apenas a realidade à sua volta e não está percebendo que é Deus que está falando com ele. O mesmo Deus que falou com Eliseu agora estava ali do lado de Filipe e dizendo: Filipe, o que nós vamos dar para esse povo comer? Ele colocou Filipe à prova. Verdade ou não é que na igreja tem cristãos que para eles tudo dá errado? Sim ou não? Pessimista, sim ou não? Sim ou não? Não vai dar certo. Eu lembro da história do Samuel. Esse aqui mesmo, o boi aqui. Eu dei a missão para ele de constituir na paróquia uma pastoral da acolhida. Ele todo animado. Primeira coisa que falaram para o Samuel: já tentamos tantas vezes, não vai dar certo. Dia 1 de agosto, teremos o envio da pastoral da acolhida em nossa paróquia. Tente quantas vezes precisar, gente. Tente 1 ano, tente 2 anos, tente 3 anos, 4 meses. Insista. Porque se é Deus que está dando a ordem, uma hora o negócio vai pegar no tranco. Tem muito a crescer. Agora, o outro apóstolo, André, irmão de Pedro, disse a Jesus: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente, né? Mas tem aqui, Jesus. Mas tem aqui. André já começa a entender que ele está falando com Deus de milagres. E o que acontece? Nesse sentido, aquele menino é o sinal do milagre na vida da igreja, daquele povo reunido. Aquele povo era tão, amavam tanto o que Jesus fazia, a cura que eles faziam, os milagres que ele faziam. Ai, Jesus é maravilhoso, Jesus é grandioso. Que aquele menino foi o único entre aquela multidão que tinha pães. Certamente a mãe dele deve ter preparado para ele. Onde você vai? Ah, eu vou ali na pregação de Jesus.
Ah, é? Então deixa eu preparar aqui um lanchinho para você, porque Jesus fala demais, viu? Ele ia pregador de mão cheia. Você vai passar fome, então põe. Ninguém pensou nisso, mas aquele menino foi o portador do milagre. Na missa, esse é o grande sentido dos acólitos e coroinhas. Eles entregam para Jesus, no caso o padre, para que o milagre aconteça. Esse é o grande sentido do serviço do altar. O grande sentido do serviço do altar, eu, o seminarista, o bispo, os ministros, qual o grande sentido? Eu estou servindo diretamente a Jesus. Isto é uma honra. É uma alegria na alma, quando a gente entende isso. E o que acontece nessa alegria? Aquele menino vai lá e entrega os pães. E olha o que Jesus diz. Vamos para o Evangelho. Jesus, veja, então falando de André, André é mais otimista, é um cristão que quer fazer as coisas, que acredita, que sabe que pode ser que não dê muito certo, mas vai para frente, não desiste. Então aquele menino entrega os pães para Jesus, faz aquele povo se sentar, há muita relva naquele lugar, todos se sentam. Olha o que acontece. Jesus toma o pão. Tomar o pão. Pega na mão o pão. Segundo, ele deu graças. Terceiro, ele distribuiu aos que estavam sentados. Isso é a missa, gente. Jesus dá o pão. Jesus toma o pão em suas mãos. Claro, na missa, Jesus é o Padre que preside a Eucaristia. Ele toma o pão. Eu estou agora tomando o pão. O quê? O pão da palavra. Eu estou dando esse alimento para você agora. É o primeiro alimento da missa, é o pão da palavra. Ele toma o pão, ele dá graças. É o que acontece no altar, lá na consagração. Mas entenda, a missa é tudo isso, do início ao fim. É tomar o pão, é dar graça e é distribuir o pão. O padre faz isso e depois, com a ajuda dos auxiliares, ele distribui o pão aos que estão sentados. Os que estão sentados se levantam e se aproximam de Cristo e recebem a Eucaristia. Esse é o sentido da multiplicação dos pães. Esses pães são entregues para você. Cada missa que você participa, se você ainda não pode comungar por algum motivo, eu sempre digo, reze, e reze muito. Reze muito, para que um dia você possa se aproximar do altar. Agora, meu irmão, minha irmã, eu comungo, eu recebo Cristo não só para mim, mas para suportar os outros. E não daquele jeito que o padre falou, de aguentar a pessoa chata, não. Para ser suporte na vida do outro com a Eucaristia que eu recebo. A Eucaristia que eu recebo santifica e precisa transformar meu coração lá dentro, bem dentro. Na tua vida, meu irmão, e na minha vida também. Muita transformação lá dentro do teu coração. Muita gente não vai saber que você se transformou, que houve uma mudança ali, porque é tão próprio e íntimo com o Senhor, que é só você e Ele. Mas a maior transformação é, ao mudar a tua vida, você começa a ser suporte na vida do outro. Você começa a ter paciência com o irmão. Você começa a olhar para o irmão que precisa de você. Os cestos que sobram
são guardados aqui. Os cestos que sobram aqui são colocados neste sacrário. Serve para alimentar os doentes. E são para aqueles que ainda não vêm para a igreja. E são para aqueles que estão afastados. E são para aqueles que por algum motivo estão impedidos de comungar. Os cestos que sobram da Eucaristia, dessa multiplicação dos pães, estes cestos são para que você que recebeu hoje, e recebe em cada missa, olhe para a tua família e diga: tem Eucaristia para essa pessoa da minha família lá na igreja. Sobrou, mas é para ele. Por isso que sobra. Por isso que não deve faltar. É para aquele parente distante, é para aquele morador de rua, é para aquele político, é para aquele. Só que eles precisam de quê? De conversão. Ora, eles só vão se converter se eu suportá-los, ser suporte, cuidar deles. Lembra do pastor semana passada? É isto, cuidar do outro. Desculpa, os evangélicos precisam da Eucaristia. Principalmente os que eram católicos. Os que não eram, Deus sabe de todas as coisas. Agora os que eram precisam. E eu não posso fechar meus olhos para isso, eu preciso, os cestos são para eles. Porque a Eucaristia celebrada validamente é celebrada por um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Isto é a Eucaristia. Isto é a presença real de Jesus. E este é o centro da nossa fé, já disse São João Paulo II. Como é que eu vou dizer para o irmão: não, você tem razão, não comungue não. Eu já disse para alguns irmãos de outra fé assim: olha, você está perdendo a Eucaristia. Só te falta isso, irmão. Eu não estou querendo convidar o irmão a se converter, até porque eu falo para ele: a decisão é sua, sua experiência de Deus é sua, tudo bem, mas eu não posso mentir para ele, né? Nem mentir e nem omitir. Quando é que eu omito? Quando eu não falo para o meu irmão que não é da minha fé, quando eu não falo que a Eucaristia é o centro da nossa vida de católico. É? Por que que a igreja diz? Por que que os mandamentos da lei de Deus diz santificar o dia santo? Ou a igreja santificar, o mandamento da igreja, ir à missa aos domingos, e dias e preceitos. E hoje ainda a gente diz com mais radical ainda, todos os dias. Por que ficar sem Eucaristia se eu tenho a oportunidade de tê-la? Enquanto outros, nós temos irmãos da nossa paróquia que têm fome louca da Eucaristia e não podem. E eu que posso, tem dia que não comungo. Eu preciso comungar pelo meu irmão que não pode comungar. O irmão que frequenta a igreja católica e que tem as suas dificuldades. Eu comungo por ele. Todas as missas eu comungo por quem não pode comungar nessa paróquia. Porque muitas vezes tive que dizer: olha, você não pode comungar. Você precisa primeiro traçar esse caminho aqui de conversão. Alguns ouvem, outros não. Depois que eu anunciei, já não tenho mais o que fazer. A pessoa quer ouvir o padre que fala em nome da igreja, amém. Não quer, Deus tenha misericórdia. Vamos cuidar aqui. Entende? Não é que você vai lá fora pegar alguém
e trazer para a missa e para dizer, ó, vai lá comungar que o padre falou que é para você comungar. Não. Você vai trazer ele para perto. E ele vai se apaixonar por Jesus. Se você traz uma pessoa para a igreja, para a missa, e essa pessoa está com o coração aberto, naquele dia a pessoa se apaixona por Jesus. Talvez ela não possa comungar, talvez tenha que fazer muita coisa ainda na igreja, uma catequese, ser batizado, mas se você traz ela e diz assim, olha, viu o que o padre está dizendo? Tem Eucaristia sobrando. É porque você não está comungando. Vamos fazer um caminho de conversão? Vamos para a catequese? Vamos nos preparar? Eu te ajudo. Isso é ser suporte. Isso é suportar o irmão com paciência. Talvez o irmão vai dizer assim, não, hoje não. Deixa para outro dia. Mas você não desiste, você tem paciência. É conversão do coração que me faz suportar o outro. O salmo de hoje está dizendo que o Senhor quer saciar a nossa vida, matar a nossa fome. O que é saciar? Olha, estou saciado da palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus me alimentou. Hoje eu saí dessa igreja entusiasmado, sabendo das lutas, sabendo dos problemas que vou enfrentar essa semana, sabendo das dificuldades que tem lá em casa, mas essa palavra me saciou. A gente precisando vir para a casa do Pai, a gente precisando se aproximar da Eucaristia, e Jesus quer saciar a minha sede, a minha fome. Jesus quer saciar a sua fome, a sua sede. Alimentai-vos de Deus. O que se faz presente no altar é corpo de Deus, é o Filho amado de Jesus, que é Jesus. É Deus Filho, no mistério da Trindade. Invocamos aos céus, mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo, para que essas ofertas, que é a oferta do povo, se mudem no corpo e no sangue de Jesus. Para que aqueles que o recebem, lá dentro, haja uma transformação. E cada Eucaristia que eu recebo, eu tenho chance de me transformar. A gente não é as pessoas perfeitas, como alguns dizem por aí, que a gente vai para a igreja e acha que é santo. Não. Mas é exatamente porque somos pecadores que nós devemos vir para a igreja. Se acabar o nosso pecado, nós vamos para o céu. Como São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, São João Paulo II. Mas nós somos pecadores. Então a Eucaristia diária, a Eucaristia semanal, é a Eucaristia que vai me curando, me libertando. E a verdadeira cura de Deus virá sobre nós quando a gente começar a suportar o outro. A Eucaristia também é um ato de não desperdiçar o alimento que Deus nos dá a cada dia. Como é triste jogar comida fora. Isso é pecado. Falta na mesa de muita gente. Da mesma forma que eu estou dizendo para vocês, que eu preciso ir aos meus irmãos para alimentá-los com a Eucaristia, para que eles venham receber a Eucaristia, também o alimento material, o arroz, o feijão, aquilo que eu coloco na minha casa, e sobra ali e eu jogo fora, é um roubo, que falta na mesa do pobre e sobra na tua mesa, é roubo. Era dele e você jogou fora, era dele e eu joguei fora. A
Eucaristia tem esse sinal também, viu? Por isso que transforma o meu coração. Porque vai transformar o meu coração. Eu vou olhar para os meus irmãos necessitados da palavra, necessitados do pão, necessitados de tanta coisa, e eu vou ser suporte na vida deles. Eu vou ser suporte na vida deles. Agora, gente, para ir para a guerra, para ir para a luta, tem que estar bem alimentado, né? Tem que estar bem alimentado, tem que ser bem saciado. Tem que estar pronto para dizer para Jesus, eu vou. Eu vou. Onde é? Ele falou para Eliseu, Eliseu mandou. Falou para Filipe, Filipe depois certamente entendeu. André entendeu, os apóstolos entenderam. Depois do milagre, eles entenderam, é isto, olha aqui. Moisés, no Antigo Testamento, rezou aos céus e caiu o maná do céu, o pão vivo do céu. E agora o pão vivo do céu está à nossa frente. É o novo Moisés, é aquele que dá um alimento salutar. Alimento que fortalece. Vem me saciar, Senhor. Repete comigo, vem me saciar, Senhor. Saciar a minha vida. Eu quero, Jesus, suportar os meus irmãos que estão longe da tua presença. Fica de pé, por favor. Você que está em casa também, vamos rezar para que Deus venha até nós no poder do Espírito Santo. E às vezes a gente cansado, chateado, está numa aridez na vida, né? Vamos pedir a Jesus, Jesus, sacia. Me sacia, porque eu quero que tantos outros sejam saciados. Levante a tua mão, por favor. E vamos dizer a Jesus nesta noite que nós queremos estar na presença dEle. Vamos dizer a Jesus que nós queremos estar diante dEle para obedecer a sua ordem. E a ordem de Jesus para mim e para você é: amai-vos uns aos outros. Cuidai daqueles que necessitam. Não dê bronca, não brigue, não discute, não condene, não julgue aquele que está longe da casa do Senhor. Seja suporte, tenha paciência. E cuida de alguma forma, cuida, reza por ele, reza por ela. Começa a animar esta pessoa, este familiar, este parente, este colega de trabalho, este vizinho. Começa a animar com o seu testemunho de fé. Esta noite a Eucaristia tem que transformar o nosso coração. E aí sim, a multiplicação dos pães virá, porque os cestos que sobram terão pessoas para comungarem. Esse é o sonho de Deus para nós. Esse é o sonho de Deus para mim e para você. Por isso, peça, Jesus, vem ao meu encontro, porque eu quero estar nesta noite na tua presença. Vem, Jesus. Somente em ti construirei a minha casa. Põe a mão no coração primeiro, isso. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar.
pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração Deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. presta atenção, Vem me saciar, vem saciar essa igreja. pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, Como a terra seca anseia, anseia pela chuva. vem saciar. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Preste atenção nisso, meu irmão. Você está cantando exatamente o que nós pregamos. Senhor, eu anseio por Ti, eu confio em Ti. Vem ao meu encontro. Vem chuva aqui nessa terra árida, vem molhar. Vem me saciar. Olha aqui, ó. Vem me saciar, pois aqui é o meu lugar. Você que está aqui dizendo, eu vou abandonar a igreja. Não vai não, porque aqui é o seu lugar. O Senhor está dizendo, eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha filha. E é aqui o teu lugar. E nós precisamos proclamar, porque muita gente vai vir nessa igreja e vai dizer isso, porque os cestos que sobraram estão esperando por elas. E é membro da tua família, e é teu vizinho. Então nós vamos cantar hoje, porque amanhã eles vão cantar juntos conosco, que aqui é o meu lugar. O meu coração, Senhor, deseja te encontrar. Ergue a mão, vamos cantar de novo. E o meu coração deseja. Meu coração Canta, povo de Deus, deseja te encontrar, como a terra como a terra suspira. seca anseia pela chuva. Vem Me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. e o meu coração. Canta, a igreja, E o meu coração deseja deseja te encontrar, como a terra. como a terra seca anseia pela chuva. Vem, Senhor, vem. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui De novo, de novo. Eu quero ouvir a igreja. E o meu coração deseja deseja te encontrar, como a terra. como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, Vem me saciar, pois eu descobri aqui, que aqui é o meu juntos. Vem com o meu coração, Senhor. e o meu coração Deseja deseja te encontrar, como a terra seca como a terra seca anseia. anseia pela chuva. Vem, Vem me saciar, pois eu descobri. pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração Deseja te encontrar. deseja te Sim, Senhor. encontrar,
aquele que descobre que aqui é o lugar dele, começa a ouvir mais a Jesus. Quando descobre aqui é o meu lugar, Jesus chama para ser padre, e está chamando. Jesus chama para ser freira, e está chamando. Jesus chama para servir mais a igreja, mais ainda, mais. Porque quando ouve a voz do Senhor, quando é Ele que chama, não tem como dizer não. Quando você, quando eu, quando muitos descobrem, a igreja é o meu lugar. Eu ia falar caramba, pronto, falei. A igreja é o meu lugar, caramba. É aqui, aqui. Eu tenho problemas, eu brigo com as pessoas, eu tenho dificuldades, mas aqui é o meu lugar. Aqui é a minha família espiritual. Aqui é o lugar onde eu fui batizado. Estou falando igreja não apenas templo, mas igreja povo de Deus reunido. A igreja católica é o lugar que eu fui batizado. Para que eu vou embora dela? Eu recebi a Eucaristia, eu fui crismado, eu sirvo ela naquilo que eu hoje consigo fazer. Que bom! Aqui é meu lugar, não dá para deixar de lado. Eu como pastel aqui. Eu já vi casamento dos meus irmãos na igreja. Eu já fui padrinho de casamento, padrinho de batismo, madrinha, padrinho. É na igreja o meu lugar. Eu já fui feliz, eu já chorei a morte de meus irmãos, celebrando o 7º dia, 1 ano. E foi na igreja. Às vezes a igreja, ou alguém da igreja, pisou na bola comigo, é verdade. Mas foi Jesus que me chamou, foi Jesus que me convidou. É Ele que eu recebo na Eucaristia, é Ele que eu recebo na palavra, é Ele que eu recebo. Ué, aqui é o meu lugar, aqui é o seu lugar. E aqui é o lugar de muito mais gente. E muito mais gente vai entender isso este ano nessa paróquia. Nessa cidade de Jandira, muitos católicos vão entender. Os católicos que fugiram, os católicos pandêmicos. Não estamos julgando não, viu meus irmãos? Você está em casa, você vai voltar sim. Porque aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar, minha irmã. Aqui é o seu lugar, meu irmão. E é o melhor lugar. Vamos cantar de novo? Vamos lá. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra, Como a terra seca, anseia pela chuva. ei, Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. e o meu coração canta. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca, Como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. amém. Amém. Bendito seja Deus. Vamos aplaudir Jesus.